Boa noite. A gente é aluna da Faculdade ESC, do curso de Arquitetura e Urbanismo, do turno da noite e do P1. A gente vai apresentar o trabalho sobre futurismo e o nosso grupo é composto por Natasha, Ana Júlia e Joana. Boa noite. O futurismo foi um movimento artístico e social que se originou na Itália do século XX. Ele enfatizava a velocidade, a tecnologia, a juventude e a violência e objetos como carros e aviões, e também as metrópoles e as indústrias. A segunda revolução industrial teve início por volta das décadas de 50 e 60 do século XIX, e foi de extrema influência para o futurismo. Nos anos de 1868, surgem novas formas de energia elétrica, as hidroelétricas, e desenvolvimento de transporte marítimos e terrestres, como barcos e locomotivas a vapor. Os desenvolvimentos químicos fizeram com que as indústrias ganhassem ainda mais força e realizassem feitos antes jamais pensados, dando a ideia de que o homem era capaz de fazer qualquer coisa e contra qualquer um. Durante esse período, crises assombravam todo o continente europeu, fazendo com que alianças se formassem em uma espécie de guerra fria antes mesmo da própria vir a acontecer. Dessa maneira, era de se esperar que movimentos surgissem em meio a esse cenário geopolítico, e um deles foi o movimento futurista, que fez a estreia polêmica em 1909 no jornal francês Le Figaro. O poeta Filippo Tommaso Marinetti fez um discurso forte que incentivava as guerras e a destruição de tudo aquilo que não se encaixasse em sua visão do mundo, além de exaltar as máquinas e as velocidades muitas vezes trazidas por elas, influenciando também o fascismo e sendo o próprio Marinetti o influenciador direto do Manifesto Fascista anos depois. Ganhando força após a Primeira Guerra Mundial, muitos artistas futuristas passaram a apoiar o fascismo e Mussolini também. Entretanto, após os fracassos da ideologia política, grande parte deles que ainda permaneceram vivos tiveram dificuldades em dar continuidade ao movimento. Boa noite. Eu vou começar falando sobre os principais artistas e algumas de suas obras. O primeiro artista, e o mais importante, foi Filippo Tommaso Marinetti, que foi um escritor, poeta, jornalista e ativista egípcio-italiano. Foi o criador do movimento estético denominado futurismo. Formou-se em Direito na cidade de Gênova, e onde residiu por muito tempo. Sua obra mais importante, de fato, foi o Manifesto Futurista, que foi uma publicação que ele fez no jornal Le Figaro em 20 de fevereiro de 1909. O manifesto consiste em uma lista de 11 itens que declarava de forma enfática a identificação do homem com a máquina, preso pelas mulheres e pelas artes clássicas, além de incentivar guerras e a destruição de tudo aquilo que não coincidisse com os pontos de vista declarados por ele. O segundo artista foi Luigi Russolo, que era um pintor futurista, italiano, compositor de instrumentos musicais, experimentais e escritor. Foi considerado um dos primeiros compositores experimentais de música de ruído. Foi um aluno da Academia de Belas Artes e pintou os quadros que se destacaram no movimento, como A Solidez do Nevoeiro, Dinamismo de um Automóvel e A Síntese Plástica, entre outras obras. O terceiro artista foi Carlo Carrara, que foi um pintor italiano e uma figura proeminente do movimento futurista, que floresceu na Itália durante o início do século XX. Além de suas muitas pinturas, ele escreveu vários livros sobre arte. Ele ensinou por muitos anos na cidade de Milão. Sua obra principal foi o Funeral do Anarquista Galeno. O quarto pintor, artista no caso, foi Umberto Boccioni, que foi um influente pintor e escultor italiano. Ele ajudou a mudar a estética revolucionária do movimento do futurismo, como uma de suas principais figuras. Apesar da forma e da desconstrução de artistas sólidos, gerou a massa muito depois de sua morte, com sua obra Matéria, O Adeus e O Sorriso.
quinto artista foi Dino Severino, que foi um pintor italiano e um dos principais membros do movimento futurista durante grande parte de sua vida. Ele dividiu seu tempo entre Paris e Roma. Ele estava associado ao neoclassicismo e ao retorno à ordem, na década após a Primeira Guerra Mundial. Durante a sua carreira, ele trabalhou em uma variedade de mídias, incluindo mosaicos e afrescos. Ele mostrou seu trabalho em grandes exposições, incluindo a Roma Quadrennial, e ganhou prêmios de arte de grandes instituições. Uma de suas obras foi o Trem da Cruz Vermelha, passando por uma aldeia. Boa noite. Eu vou falar sobre a pintura futurista. Foi inspirada pelo cubismo e pela abstração, mas o uso de cores vivas, contrastes e a sobreposição das imagens pretendia dar a ideia de dinâmica, deformação e não materialização, porque passam os objetos e o espaço quando ocorre a ação. No Brasil, o futurismo influenciou diversos artistas, que depois fundaram outros movimentos modernistas, como Oswaldo de Andrade e Anita Malfatti. O futurismo no Brasil não foi uma cópia do futurismo europeu, pois tomou uma feição própria e diversa, sendo esse o objeto de análise presente do ensaio, além de uma breve análise do futurismo europeu. As notícias que chegaram do futurismo no Brasil foram breves e esparsas, não obtendo grandes repercussões no meio intelectual anterior à década 20. Após a Primeira Guerra, o contato cultural entre o Brasil e a Europa voltou a ser retomado. O futurismo desenvolveu-se em todas as artes, influenciando vários artistas que posteriormente instituíram outros movimentos modernistas, como essa obra O Farol, que é de Anita Malfatti. A arquitetura futurista tomou forma no início do século XX com um estilo anti-histórico, caracterizado por longas linhas horizontais que sugerem movimento, velocidade e urgência. De forma geral, eram projetos do século XIX e do século XX, cuja ideia nos remete a elementos de ficção científica ou de naves espaciais. Tendo o arquiteto italiano Antonio Santelia como o maior nome nessa área. As características gerais da arquitetura futurista são voltadas para o mundo urbano e industrial, utilização das modernas tecnologias construtivas e novos materiais, como ferro, vidro e concreto armado, e volumes arrojados, imaginativos e dinâmicos, movimento dados pelas linhas oblíquas e elípticas. Agora um pouco sobre a obra de nossa autoria. A nossa inspiração não partiu de uma obra apenas, e sim da ideia de algumas delas. E a maior delas foi o Manifesto Futurista, que trazia a ideia de que mulheres deveriam ser inferiorizadas. Infelizmente, para esse conceito, são 3 mulheres a apresentar esse seminário. E dessa forma, optamos por homenagear o nosso gênero. E a ideia de velocidade também foi de grande inspiração para as nossas fotografias. O título de nossa obra se trata de um trecho do manifesto. A coragem, a audácia e a rebelião serão elementos essenciais da nossa poesia, o que se encaixa perfeitamente no nosso contexto, já que o objetivo dessas fotografias é ir de encontro ao patriarcado pregado pelos precursores do movimento e usar as ideias justamente para exaltar as mulheres. Esse manifesto futurista que a gente escolheu a gente usou as mulheres justamente que é o contrário do que ele inferiorizava, e a gente quis exaltar usando as táticas que ele deu, que era justamente a ideia de velocidade. Isso. Que essa obra a gente se reuniu as 3 e tiramos fotos próprias e
editamos e colocamos o movimento e fizemos as coisas com as táticas dele, próprias dele, que nos foi de inspiração. As fotos, todas elas têm essa ideia de velocidade e também criamos um mosaico repetindo as mesmas imagens. Foram um conjunto de 4 ou 5 imagens, eu não lembro agora. E criamos um mosaico repetindo essas 4 imagens algumas vezes, que dá uma ideia mais abstrata sobre a obra. Então, o nosso trabalho foi esse, apresentando sobre o futurismo. Espero que o senhor tenha gostado. Nos esforçamos bastante. Somos tímidas, bastante tímidas. E foi bem difícil, querendo ou não, para fazer esse mosaico, porque... Na verdade, o difícil foi realizar as fotografias e tentar encaixar elas no tema. Exatamente, para fazer com que o que a gente tentou passar, entendeu? Para o senhor entender o que a gente meio que imaginou. Isso. Então é isso. E eu professor. sou Ana Júlia, Eu sou Joana, Natasha. Natasha, o senhor já sabe, né? Desculpa alguns errozinhos, mas é isso. A gente tentou se esforçar ao máximo. Vim de fora, a Natasha também, e a gente tentou. Tá. A propósito, aproveitando o espaço para agradecer as suas aulas, e é isso aí. Até a próxima. Obrigada, professor.